Deus abençoe a você, minha amiga, meu amigo. E o Espírito Santo, o Espírito Santo, sem ele é impossível uma pessoa vencer. É impossível. Até porque a fé que nos faz aproximar de Deus, ela depende do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa tem o Espírito de Deus, o selo de Deus, a marca de Deus, a mente do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa tem cabeça, tem entendimento para ser uma pessoa equilibrada. Equilibrada. O equilíbrio. O equilíbrio começa com a cabeça. Veja só, nós temos falado sobre as injustiças que as pessoas sofrem, né? Nós sofremos injustiças em casa, nós sofremos injustiças na igreja, nós sofremos injustiças na escola, nós sofremos injustiça no trabalho, enfim, onde quer que haja ser humano, há injustiça. Por quê? Porque o ser humano já nasceu com o DNA do pecado, da corrupção, o DNA da rebeldia. Então, onde tem duas ou mais pessoas, você pode ter certeza que vai haver problemas. Por quê? Porque são seres humanos. E os seres humanos nasceram do pecado. Nasceram do pecado. Nasceram com o DNA do pecado. Isso é o que eu quero que você saiba. Então, pecado é pecado. O pecado é pecado. Pecado é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. É claro que existe o pecado maior e o pecado menor, mas todos os pecados são capazes. Um mínimo de pecado é capaz de levar a pessoa para o inferno. Se ela não morrer no pecado, ainda que seja um pecadinho pequenininho, ela vai para o inferno. Porque Deus é justiça. Deus é justiça. O reino dos céus é um reino de justiça, de paz. É um reino de Deus, onde o governo central, o único governo, melhor dizendo, é o governo do Espírito Santo. É o governo dele. Quer dizer, ele conduz a pessoa de acordo com a subserviência dessa pessoa, de acordo com a fé dessa pessoa. No reino dos céus não entra pecador. Por menor que seja o pecado, lá não entra. E é difícil entrar lá? É difícil. Jesus disse isso. Ele disse que o caminho é estreito, a porta é apertada. É apertada. Mas tanto o caminho quanto a porta estão sempre disponíveis para todos passarem. Todos podem entrar pela porta e entrar e chegar no reino dos céus. Mas, obviamente, tem que ter o equilíbrio da fé. Obviamente, tem que ter o seu entendimento completamente livre para compreender, entender a vontade de Deus para a sua vida. Eu estava falando aqui, eu estava meditando aqui sobre o que o Espírito Santo fala através de Paulo. Ele diz assim, mas, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, e versículos 3 e 4, diz assim, mas, se ainda
o nosso evangelho, o evangelho do Senhor Jesus, está encoberto, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Para os que se perdem. Nos quais, quer dizer, os que se perdem, o Deus deste século, que é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos. O Deus desse século, quer dizer, o diabo e os seus demônios, cegam o entendimento, a compreensão, o raciocínio, de onde vem o equilíbrio da fé. Para que você não seja nem dado à esquerda nem à direita, mas que você ande num equilíbrio de fé. Então ele diz assim, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Por isso que as pessoas são incrédulas. Elas são incrédulas, elas vivem no pecado, elas estão perdidas, porque o entendimento delas está cegado, bloqueado. E quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo, quem tem a mente de Cristo, olha para as pessoas que estão perdidas nos seus delitos e pecados, as pessoas que cometem toda sorte de pecado, olha para essas pessoas com misericórdia, com compaixão, porque a pessoa que olha para ela com compaixão é a pessoa que tem o entendimento de Deus, que carrega consigo a mente do Senhor Jesus. Então a gente olha para as pessoas caídas, perdidas, desorientadas, infelizes, nós olhamos para essas pessoas com compaixão, com misericórdia. E é esse o olhar de Deus. Deus enviou Jesus ao mundo para salvar os perdidos. Ele não veio para os salvos, ele veio para os perdidos. Então, quem é de Deus está sempre olhando com os mesmos olhos de Deus, olhando as pessoas como perdidas que precisam de salvação. E aí ele diz aqui, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Você sabe que quando Jesus veio ao mundo, conforme diz o profeta Isaías, Jesus recebeu o espírito de entendimento, dentre o espírito de sabedoria, de conhecimento, o espírito de temor do Senhor, o espírito do Senhor. Jesus recebeu o espírito de entendimento. Justamente o que o diabo, o Deus desse mundo, e o Deus desse mundo, ele tem milhões de faces para cegar o entendimento ou os entendimentos das pessoas. Então ele diz assim, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Por que ele cegou os entendimentos? Pensa comigo, minha amiga, meu amigo, pensa agora. Eu pergunto a você, por que o diabo cega os entendimentos? Por que ele não cega o coração? Por que ele cega aqui a cabeça, o entendimento? Porque o entendimento é na cabeça. No coração, o coração é o lugar de sentimentos. Então, o diabo cega o entendimento, ou os entendimentos das pessoas. O coração, o diabo já sabe que é enganador. O coração é ilusório. O coração é a razão das pessoas se deixarem levar pelo pecado. Então, o diabo não precisa trabalhar no coração. Ele já trabalhando no entendimento, cegando o entendimento, claro, quando a pessoa não entende, ela fica desequilibrada para
controlar a sua própria vida, porque há uma guerra, como nós falamos ontem, a guerra entre a cabeça, o entendimento e o sentimento. Essa guerra você trava, eu travo, todos nós travamos. Todos nós travamos essa guerra todo santo dia. Todo santo dia. Veja só, amiga e amigo. Isso é tão importante, isso é uma revelação para as pessoas que querem aprender a andar com o Senhor Jesus. Olha só a grandeza dessa revelação. O que é que ela vai nos dar? Presta atenção. Ele diz assim: o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Quer dizer, os incrédulos não têm entendimento. Se não têm entendimento, são levados por quem? Pelo coração, pelo sentimento. E é aí que se fazem casamentos errados, é aí que se fazem, digamos, sociedades erradas, aí é que se formam relacionamentos errados e as pessoas vão começando a viver um inferno nos relacionamentos e gerando crianças já revoltadas desde do ventre materno, que é o que nós temos visto por esse mundo afora. Veja só, eu estava escutando agora um pastor estava falando comigo a respeito de uma escola, de um trabalho que o nosso trabalho social, unissocial, faz nas escolas. E uma diretora de uma escola de crianças chamou o pastor que estava dirigindo o trabalho e disse: olha, vem fazer reunião aqui com as crianças. Mas que idades têm as crianças? Não, até 7 anos. Uma reunião com criança de 7 anos. Mas quais os problemas que eles têm? Eles querem se matar. Tem criança aqui que quer se matar. Por quê? Porque a criança disse para a professora, disse para o pastor: eu quero morrer. Por que você quer morrer? 7 aninhos. Porque o meu irmão tem raiva de mim, porque eu nasci. E toda a atenção é para mim. Então ele fica com raiva de mim. Então, para que ele possa ser feliz, eu tenho que morrer. Por isso que eu quero morrer. Quer dizer, uma criança. Isso é fruto do quê? Do pecado. Aí diz assim, preste atenção, vamos voltar aqui ao nosso assunto. O Deus desse século cegou os entendimentos das pessoas. Se a pessoa não tem entendimento, ela vai casar mal, ela vai fazer maus negócios, a vida dela vai ser toda errada. E aí ela joga a culpa no azar. Não tem nada de azar. O que tem é o seguinte: o entendimento dela está cegado. Ela não entende, ela não enxerga do ponto de vista espiritual. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Para quê? Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O Evangelho são as boas novas de Deus para o mundo. Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo são as boas novas. Olha, eu vim para perdoar vocês, eu vim para salvar vocês, eu vim para dar minha vida por vocês. Olha aí, eu vou morrer na cruz, olha, eu morri na cruz por vocês. Olha, eu ressuscitei. E eu continuo querendo salvar vocês. Mas as pessoas não entendem, elas não compreendem isso, essa química da salvação. E por isso continuam seguindo os desejos do seu coração, as inclinações do seu coração, que são más. O coração só leva as pessoas a tomar decisão errada. O coração é o maior inimigo que a gente tem, porque ele sempre deseja aquilo que contraria o entendimento, que contraria a mente de Deus,
a mente do espírito. Paulo fala também que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. O que é isso? Essa militância, essa guerra, essa briga entre a carne e o espírito é justamente isso. A carne é o coração. O espírito é a mente. Então há essa luta. Você sabe o que deve fazer o certo, mas há pessoas que querem fazer o errado. Por quê? O coração incita a pessoa a roubar, a fazer o que não presta, a enganar as pessoas para a pessoa ter vantagens, ficar rica rapidinho e se dar bem. Mas ninguém vai se dar bem. Ninguém vai se dar bem enquanto seguir a voz do coração, porque é a voz da carne. É a voz do diabo em forma de coração. Desculpa lá, mas essa é a realidade. O Deus desse século cegou os entendimentos para não entender isso aí. Para não entender que é a cabeça que tem que decidir. Quando você usa a cabeça, usa o seu entendimento, você pensa antes de tomar a decisão. Como eu já falei. Por exemplo, eu sou louco por batata frita. Você também, né? Quem não gosta de batata frita? Só quem é maluco. Batata frita é uma coisa deliciosa. Se coloca batata frita na mesa, a gente logo está inclinado a comer mais batata frita do que as outras coisas. É verdade ou não é? Mas, quando a cabeça pensa, quando o entendimento, você tem entendimento espiritual, não precisa nem ter entendimento espiritual, basta você ter consciência do que a batata frita vai fazer no seu corpo. É o mal frito. E você come aquilo vai colocar no seu corpo o colesterol, o triglicérides, e etc, etc, etc. Então, a cabeça, quando pensa, não, ao invés de eu comer mais, eu vou comer menos. Não, eu não posso comer isso aí. Ou então, eu vou evitar isso aí. A cabeça pensa, mas o coração diz, não, mas só umazinha. Aí você come umazinha, colocou na boca, o coração diz, que delícia, coma mais. E aí a gente vai e quer comer mais umazinha, e mais outrazinha. De repente você come o prato de batata frita só e deixa o resto para lá. Essa é que é a realidade. Por quê? Eu estou dando um exemplo chulo, mas isso aí é para esclarecer como é a guerra entre a cabeça, o entendimento e o coração. O diabo não cega o coração, porque o coração já é aliado dele. Porque quer o que não presta, quer se inclina para o que é mal. Mas o entendimento dá a direção. E você tem que ter o equilíbrio para você não fazer, ou não ser uma pessoa desequilibrada. Então, pensa, minha amiga, pensa, meu caro amigo, antes de tomar a decisão, especialmente quando diz respeito a casamento. Por exemplo, na minha juventude, depois que eu entreguei minha vida, depois que eu conheci o Senhor Jesus, eu queria uma pessoa que fizesse par comigo, que fosse uma comigo, que tivesse o mesmo espírito, os mesmos desejos, as mesmas alvos, objetivos. E eu fiquei dando cabeça com os burros na água durante algum tempo, alguns anos, e tentando aqui, tentando ali, e etc. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo ouviu a minha oração. E ele colocou a pessoa certa na minha vida. Então, houve um entendimento. Eu não poderia seguir as paixões, os desejos, as cobiças do meu coração, mesmo tendo o batismo com o Espírito Santo, mesmo falando em línguas. Mas eu tinha que controlar o meu coração. Então, amiga e amigo
o Deus deste século, que é o diabo, cegou os entendimentos das pessoas para que elas não pensassem, apenas sentissem, dessem vazão ao seu coração, aos seus sentimentos. Por quê? Porque é no entendimento que está escrito aqui, é que vem o resplandecimento da luz do Evangelho. É no entendimento. A luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é no coração, mas é na cabeça. Está aqui escrito. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A imagem de Deus. Isso é muito forte, muito profundo. Talvez você não esteja entendendo porque lhe falta o Espírito Santo. Mas se você receber o Espírito Santo, você vai entender isso aqui direitinho. Quem tem o Espírito Santo entende a palavra dele, entende a voz dele. Tem entendimento para compreender a vontade dele para a sua vida. Quem não tem o Espírito Santo fica dando com os burros na água. Essa é a verdade. Essa é a pura realidade. Por isso você tem que ter o Espírito Santo. Não é uma opção, não é uma escolha. Não, é uma obrigação. Sem o Espírito Santo não há como a pessoa manter-se salva. Você pode até ser salvo na última hora, no último momento, como foi o ladrão na cruz. Mas o problema é você manter-se salvo até o fim. Os vencedores são aqueles que se mantiveram fiéis até o fim. E só o Espírito de Jesus pode nos guiar a esse entendimento, esclarecimento, a essa visão da vontade de Deus, para que a gente venha se manter na fé até o fim. Entendeu? Então veja só, leia depois, por favor, leia e medite o que nós estamos falando lá na Sagrada Escritura, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Eu leio aqui, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais, quer dizer, neles, o Deus desse século cegou o entendimento. O Deus desse século cegou o entendimento, os entendimentos dos que se perdem, para que não lhes resplandeça, para que a luz do evangelho, a palavra de Deus, não venha iluminar, resplandecer na sua vida, na sua mente, para que a pessoa não seja a glória do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, para que a pessoa não tenha a imagem do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Quem tem o Espírito Santo tem a imagem de Deus, carrega a imagem de Deus. É assunto para outro dia, mas isso você tem que saber. Quem recebe o batismo com o Espírito Santo carrega a imagem de Deus aqui na terra. Aquela imagem que Adão e Eva perderam lá no Jardim do Éden, a pessoa recebe de volta quando ela recebe o Espírito Santo. Que maravilha! Isso é glorioso demais, isso é magnífico. Mas isso começa quando a pessoa raciocina, usa o seu entendimento, ela busca. Jesus disse assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem que tem sede? Quem tem sede? Ele não está falando de água, H2O, ele está falando sede de conhecer a vontade de Deus, sede de conhecer a Deus, sede de ter contato com esse Deus invisível e intocável, esse Deus que não se sente, mas que se crê de verdade quando se absorve no entendimento a sua santa palavra. Eu dei demais, eu falei demais. E eu não sei se você pegou o espírito dessa mensagem. Mas, se você não pegou, ouça mais vezes, até você entender. Quem sabe o Espírito Santo não vai abrir o seu entendimento para compreender o que significa
O batismo com o Espírito Santo é muito mais, infinitamente mais, do que ficar falando em língua estranha. É você ter a imagem de Deus aqui na terra. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Olha, antes de terminar, eu quero fazer uma chamadinha muito especial para a Escola do Amor. Hoje, em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus, nós temos a Escola do Amor, onde se usa a fé com inteligência para que a pessoa tenha um amor inteligente, não um amor cobiçoso, egoísta, como é o amor do coração, mas um amor que vem de uma consciência, de uma mente cristã. Isso só acontece na terapia do amor. E fazemos isso para ajudar você a escolher a pessoa certa para você, tá bom? Hoje à noite, aqui no templo, às 8 da noite, o Renato e a Cristiana estarão ajudando vocês. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.